Você já passou por uma experiência meio desagradável de estar conversando com alguém ou em algum grupo e perceber que cometeu um erro de concordância verbal? E aí, no momento que você percebe esse erro, você sente aquele constrangimento, fica pensando, poxa, por que eu cometo um erro tão simples assim? Por que será? Olha, tem uma explicação, e até bastante razoável, uma explicação psicológica. Você não é tão errado assim, você não tem culpa, por vezes, de cometer certos erros. Certos erros são compreensíveis. Vem comigo, vamos conversar um pouco sobre isso. E aí entender por que às vezes a gente se dissocia um pouco da gramática, mas depois se reconserta. Bem-vindo ao canal De Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado, e nesse espaço eu pretendo debater muito a língua portuguesa. Não só uma língua portuguesa enquanto regras, macetes, mas também a língua portuguesa enquanto cultura, enquanto história, enquanto retórica. Enfim, a língua portuguesa como aquilo que ela realmente é. Um maravilhoso instrumento de comunicação e de inserção no mundo e na sociedade. No início, eu falei sobre questões de concordância verbal, erros que você comete que às vezes não entende por que cometeu. Bom, eu vou pegar aqui uma pequena parte desse enorme assunto que é a concordância verbal. Vamos antes para o conceito básico. Concordância verbal. Bom, você vai concordar, você vai afinizar. Se é verbal, deve ter verbo no meio, né? Então a concordância verbal vai ser a harmonização do quê? Resposta muito simples. Vai ser a harmonização entre o sujeito e o seu verbo. Antes de qualquer coisa, também é necessário entender o que é sujeito. Mas para isso já existe um vídeo aqui no canal. Tá aqui o símbolo ali em cima. É só clicar, dar um pulinho lá que eu falo um pouco sobre isso. Mas voltando aqui ao tema. Concordância verbal, em regra, é a harmonização entre o sujeito e o seu verbo. Sim, mas como se dá essa harmonização? O sujeito vai estar em uma pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, e em uma forma numérica, ou singular ou plural. Então o sujeito vamos supor, primeira pessoa do plural, vai determinar que o verbo assuma uma determinada forma. O verbo vai seguir a orientação do sujeito. Sujeito na primeira pessoa do plural, verbo na primeira pessoa do plural. Agora, o curioso é que a estrutura psicológica do falante, a forma como isso já está entranhado nas profundidades da mente, é a seguinte. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo. Então, se você fala o sujeito, você já marca ali quais são as características que vão definir qual vai ser a forma do verbo. Se você segue a ordem correta, primeiro colocando o sujeito e depois colocando o verbo, dificilmente você vai cometer algum erro de concordância. O problema é quando você inverte essa ordem. Se você coloca o verbo antes do sujeito, você ainda não tem o elemento que vai determinar a pessoa e o número. Então você não sabe em que forma colocar aquele verbo. Se deve ficar no plural, no singular, na primeira, na segunda, terceira pessoa. Você ainda não sabe, porque você ainda não definiu. Então, se você põe o verbo antes do sujeito, há uma tendência muito forte de você colocar esse verbo de uma forma muito neutra. E uma forma muito neutra é terceira pessoa do singular. E aí vem o problema. Você coloca o verbo na terceira pessoa do singular. E logo depois você fala o sujeito que estará na terceira pessoa do plural. Mas aí você já terá falado o verbo, já terá conjugado o verbo, porém na pessoa errada. Como diz aquele ditado, a flecha não volta ao arco, o tapa não volta à mão, a palavra não volta à boca. E aí você já cometeu o erro de concordância. Se você está numa conversa, num bate-papo, enfim, se comunicando verbalmente, você pode se dar conta e ele se corrige rapidamente, ou até mesmo o seu interlocutor faz uma cara meio estranha, e aí você percebe, errei, e aí se corrige. Mas e quando você está escrevendo? Você está numa prova do Enem, você está numa dissertação de um concurso, você é advogado, está escrevendo uma petição, está correndo porque o prazo vai acabar daqui a pouco, aí você comete esse erro, não volta atrás para revisar e segue no texto. Moral da história, o erro fica no papel. É como diz aquele ditado latino, verba volet, scripta manet, ou seja, a palavra voa, mas a escrita permanece. Hoje em dia, nós diríamos que o print é eterno. Mas enfim, o que fazer então para você evitar esses erros, esses equívocos? Primeiro, evite fazer essa inversão. Ela dá até um certo ar na sua escrita, uma certa beleza, mas ela te leva a incorrer nesses riscos, nesses pequenos equívocos. Se você estiver conversando, evite primeiro falar o verbo para depois falar o sujeito.
porque o risco de você se equivocar na concordância verbal não é desprezível. Agora, se você está escrevendo e você quer fazer essa inversão, porque essa inversão, sei lá, dá uma certa beleza no seu texto, dá uma quebra que vale a pena, tudo bem, é válido, é possível, mas aí revise bem, porque essa armadilha é tentadora. A ideia da neutralidade que a terceira pessoa do singular traz é muito forte. E como você tende a ser um pouco neutro às vezes nas suas conversas, a vocação que você tem é muito grande para colocar o verbo no singular e depois falar um sujeito no plural. Veja aqui uns exemplos. Sobrou 2 vagas no emprego. Há uma possibilidade muito grande de você falar assim. O tema que você quer dizer é o seguinte: há vagas no emprego e houve sobras. Então alguém te pergunta e você diz: ah, sobrou. Terceira pessoa singular. É uma forma muito neutra do verbo. E aí você lembra quantas vagas eram. Sobrou uma vaga, tudo bem, mas sobrou 2, fica estranho. Se você desinverter isso, 2 vagas sobrou? Mal, né? Outro exemplo aqui. Caiu 2 copos no chão. De novo, o contexto psicológico da cena é o seguinte: você sabe que tem copo, você sabe que os copos caíram e que os copos quebraram. Quando alguém pergunta: ah, que barulho foi esse? Aí você responde: caiu, citou o primeiro verbo. E aí depois você lembra quantos copos eram. 2 copos. Caiu 2 copos no chão. O erro já está feito. A palavra não volta à boca. Desinverte. 2 copos caíram. Então, se você quer evitar o erro, evite também fazer a inversão natural que o seu cérebro, que a intuição do falante segue. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Você não tem culpa de ter errado. A regra normativa é essa. Primeiro o sujeito, depois o verbo, e o verbo segue as marcas do sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Se você marca primeiro o verbo, complica. Evite isso para diminuir o risco de erro. É claro, se você comete erros como esse, as pessoas vão entender. A mensagem está passada, mas você pode evitar, tanto melhor. Língua é um assunto interessante. As regras normativas estão lá como padrão para você seguir dentro de determinado contexto. Quanto mais você pratica, melhor. E quanto mais você evita certos recursos que você talvez não domine tanto, menores as chances de você errar. Até professor erra. A vigilância tem que ser eterna. Te vejo na próxima.